Estamos em agosto, mês que marca a campanha Agosto Lilás, uma mobilização nacional pelo fim da violência contra a mulher. E a data não foi escolhida por acaso. O mês também é dedicado à divulgação da Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006 e considerada uma das legislações mais importantes no enfrentamento à violência de gênero no Brasil. Mais do que um marco legal, a campanha do Agosto Lilás é um chamado à conscientização. Ela joga luz sobre as múltiplas formas de violência que afetam diariamente milhares de mulheres e destaca a necessidade de fortalecer as redes de acolhimento e proteção. O tema deste segundo episódio do podcast Conversa Docente é Agosto Lilás, informar para libertar, educar para proteger. Neste episódio, vamos falar com a advogada Vanessa Cavalcante, especialista em violência doméstica e coordenadora da ONG CDDM, o Centro de Defesa dos Direitos da Mulher, e com a professora Rosa Correia, que leciona no curso de Relações Públicas da UFAL, a Universidade Federal de Alagoas. É também antropóloga e atualmente é coordenadora adjunta do NEABI, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da UFAL. E em nossa conversa de hoje, vamos entender os diferentes tipos de violência de gênero, como a educação sobre igualdade de gênero pode ajudar a mudar a nossa realidade, além de conhecer medidas de proteção e assistência que toda mulher vítima de violência tem direito, e a importância de também discutir a violência de gênero a partir de um olhar interseccional, que considere raça, classe e território. Eu sou Karina Dantas. E eu sou Vanessa Ataíde. E esse é o Conversa Docente, um podcast da ADUFAL que dá voz à docência e às lutas por uma sociedade mais justa e democrática. Seja muito bem-vinda, Vanessa, minha xará. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Vanessa, eu vou iniciar essa nossa conversa fazendo a seguinte afirmação. A violência doméstica e familiar vai muito além da agressão física. E eu trouxe essa afirmação logo no começo porque, infelizmente, dentro da nossa sociedade ainda existe essa dificuldade de compreensão de que a violência contra a mulher vai muito além das agressões físicas, né? E a Lei Maria da Penha, por exemplo, reconhece que a violência de gênero pode se manifestar de diversas formas. E nós sabemos também que todos os tipos de violência causam impactos profundos na saúde mental, na autoestima e, inclusive, na liberdade das mulheres. Então, essa é a minha primeira pergunta para você. Quais são os tipos de violência contra a mulher e qual a importância de sabermos identificar cada um deles? A gente sempre entende a violência como sendo a violência física, né? É o puxão de cabelo, o empurrão, o beliscão, queimar com a bituca de cigarro, que isso acaba acontecendo na realidade de brigas domésticas, mas só que existem violências que elas antecedem geralmente a violência física. A violência física ela acaba sendo um dos últimos estágios. E aí a Lei Maria da Penha ela teve esse papel fundamental de nomear essas outras violências que até então elas passavam despercebidas, elas eram desconhecidas pelas pessoas, tanto pela própria mulher que sofria, como pelo agressor, que muitas vezes ele não entende aquilo ali como uma violência, às vezes ele vem nomear como uma brincadeira, não, a gente só tá brincando, só tô brincando com você. E aí, quais são esses outros tipos de violência que a Lei Maria da Penha veio trazer pra gente? A violência psicológica. A violência psicológica ela é um ataque feito diretamente à autoestima dessa mulher, a forma como essa mulher vai se enxergar. Então, muitas vezes é feito, começa de uma forma sutil, brincando, dizendo que você não sabe conversar em público, às vezes a mulher quer estudar, e aí ele vem dizer, pra que você vai querer voltar a estudar? Você já tá velha, você não tem capacidade para isso, é melhor você ficar quieta no seu canto. Ou às vezes essa mulher é uma mulher que tem um timbre de voz muito alto, e ela é muito extrovertida, muito comunicativa, e aí ele começa a dizer que ela é muito escandalosa, que passa vergonha do lado dela. Às vezes a mulher se arrumou todinha, e aí quando chega na frente das pessoas, ele vai
vai e faz algum comentário depreciando a roupa dela, a aparência dela. E aí, até muitas vezes a mulher até leva num tom de brincadeira, mas aquilo vai ferindo a autoestima dessa mulher. E chega um ponto que ela começa a se perder na sua própria identidade, né? Ela começa a ficar fragilizada. No início, muitas vezes a gente percebe, quando a gente escuta os relatos, que inicialmente essas mulheres, elas revidavam, elas rebatiam a crítica, mas chega um momento que elas começam a se calar e elas começam a tomar aquilo como sendo uma verdade sobre o que é dito sobre ela. E aí essa violência psicológica, ela vai deixando a mulher muito suscetível a outras violências. A violência psicológica, muitas vezes, ela é confundida com a violência moral. A diferença é que a violência psicológica é o ataque feito diretamente à forma como a própria mulher se enxerga. Então, a violência psicológica é usada para fazer a mulher se enxergar de uma forma depreciativa. Enquanto que a violência moral vai ser um ataque à forma como a sociedade vai enxergar aquela mulher. Então, muitas vezes, ele vai no ambiente de trabalho da mulher, vai dizer que ela rouba a empresa, vai dizer que ela fala mal dos patrões, vai dizer que ela é uma pessoa desonesta, procura os familiares para dizer que ela traiu ele, para dizer que ela não cuida bem dos filhos, que ela negligencia a família. E aí, as pessoas passam a ver essa mulher com um olhar de depreciação. Então, a violência moral, ela isso é uma forma de fazer com que essa mulher seja isolada, que ela perca a rede de apoio dela. Porque muitas vezes ela vai ficar constrangida com a forma como aquelas pessoas, achando como é que aquelas pessoas vão passar a ver ela depois daquelas falas dele, ou muitas vezes as próprias pessoas mesmo se afastam, acreditam no que está sendo dito a respeito daquela mulher e acabam se afastando. Em todas essas duas possibilidades, a mulher ela acaba se isolando e ficando suscetível a outras violências, como, por exemplo, a violência patrimonial, que aí a violência patrimonial já remete a gente a dinheiro. Só que nem sempre ela vai acontecer no contexto de, ele pegou o meu dinheiro. Não. Às vezes pode acontecer em ele ter retido ou destruído documentos ou itens de trabalho daquela pessoa. Às vezes é uma manicure que tem um kit lá de trabalho e ele vai lá, pega para ela não trabalhar ou destrói, ou tranca ela em casa para que ela não possa ir trabalhar e seja demitida. Então, são várias possibilidades que podem acontecer. Um fator interessante da violência patrimonial que merece ser destacado é que muitas vezes a gente acha que a violência patrimonial só acontece quando a mulher é dependente financeiramente do homem. E não. Hoje, cada vez mais, a gente tem pegado casos em que mulheres bem-sucedidas, com nível superior, muitas vezes concursadas, são vítimas de violência patrimonial. Porque começa, às vezes, de uma forma muito sutil. Não, vamos juntar tudo em uma conta só e eu vou administrar porque eu consigo lidar melhor com dinheiro e tudo mais. E aí a mulher dá esse acesso àquele homem e com o passar do tempo ela não consegue mais exercer nenhum tipo de opinião ou exercer algum tipo de controle sobre a renda, não só dela, mas da própria família como um todo. E aí ela não sabe se é comprar, o que é comprado, o que é pago, o que está devendo. E aí acaba que essa mulher, ela fica suscetível a uma violência patrimonial que muitas vezes ela não só perde os bens que ela tinha, como também, inclusive, ela sai endividada. Então, a violência patrimonial, ela não vai ser algo que vai só atingir aquela mulher que é dependente financeira. Muitas vezes ela vai atingir também a mulher que ela tem instrução, a mulher que ela tem uma condição financeira elevada e até muitas vezes até superior à condição financeira dele. Além dessas violências, tem também a violência sexual, porque a gente pensa assim, falando em sexual, a gente pensa que é só o estupro, né? E aí acha que é uma coisa praticada pelo estranho, mas não. Pode acontecer, sim, o estupro dentro da relação conjugal, dentro do namoro, de um noivado, né? Porque não é porque existe uma relação entre as partes que a mulher precisa sempre se submeter ao ato sexual. Se ela não está interessada naquele momento de ter relação sexual e ela é obrigada a ter, é sim caracterizado como um estupro e é o que a gente chama de estupro marital. E não é muito falado sobre isso. Inclusive, por exemplo, uma situação, às vezes a mulher ela toma remédio controlado e ela dorme, ela paga. E o homem vai ter relação, o marido vai ter relação sexual com aquela mulher dopada. E isso é sim um tipo de violência sexual que às vezes as pessoas não reconhecem. E a gente precisa falar, precisa nomear, precisa trazer esses exemplos práticos de como acontece no dia a dia, para que o próprio homem, inclusive, ele perceba que aquilo é errado. Porque devido justamente a essa naturalização da sociedade, de que a mulher do homem, ela é obrigada a satisfazer o homem, muitas vezes ele acha que aquilo é normal. Pegar, a esposa tá lá, apagada, que tomou um remédio e ele praticar um ato sexual com aquela mulher. Ou, por exemplo, o ato de impedir a mulher de usar algum método contraceptivo. Então, às vezes, tira a camisinha no meio do ato sexual, ou diz que colocou e não colocou, e aí aquela mulher acaba
ou até engravidando, ou mesmo sem engravidar, mas ainda assim foi um tipo de violência sexual, o fato dele ter omitido que não estava usando a camisinha, ou impedir a mulher de usar anticoncepcional, também se encaixa também no tipo de violência sexual. Então, são várias possibilidades que acontecem, que as violências podem se desdobrar no dia a dia de forma prática, que precisam ser nomeadas e exemplificadas para que a mulher realmente consiga compreender o que é violência, né? E ela consiga, inclusive, não só reconhecer quando ela é vítima, como também reconhecer se outras mulheres estejam passando por isso. Por isso que é tão importante a gente conversar, a gente ter essa troca, essa partilha, porque às vezes não é algo que você está vivenciando, mas você consegue, às vezes, identificar quando você vê uma irmã, uma amiga passando por uma situação. E aí isso aí já pode ser um alerta para você orientar ela. Olha, preste atenção nisso aqui. Isso aqui não tá correto. E aí, aos poucos, a gente consegue ir delimitando, protegendo essa mulher de que essa violência ela venha escalar, né? Porque cada vez a violência ela vai escalando e chega num ponto máximo que muitas vezes é a violência física e o estopim final é o feminicídio. E apesar dos avanços na legislação brasileira, a violência doméstica, infelizmente, continua sendo uma realidade cotidiana para milhares de mulheres. Segundo os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025, a cada hora, ao menos 29 mulheres sofreram lesões dolosas no contexto da violência doméstica em 2024. Já uma pesquisa do Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgada em março deste ano, mostrou que mais de 21 milhões de mulheres brasileiras sofreram algum tipo de agressão entre março de 2024 e março de 2025. Isso representa 37,5% da população feminina do país. São dados alarmantes e que indicam a urgência do enfrentamento à violência de gênero. Por isso, queria que você explicasse quais são os principais direitos garantidos às vítimas de violência doméstica no Brasil. Tem a questão do afastamento, né? Então a mulher pode solicitar esse afastamento, que não existe uma distância fixa, vai realmente se adequar à realidade dela e dele, né? Então pode ser um afastamento de 300, 500 metros ou até de uma distância superior. E existe também essa proibição de que ele entre em contato com familiares dela, com testemunhas, porque às vezes pode ser não seu familiar, mas foi uma pessoa que testemunhou a agressão, e aí vai se tornar uma testemunha no processo. Então, ele também essa medida protetiva vai se estender a essa pessoa para evitar que ele, de alguma forma, entre em contato, para coagir ou tentar impedir a pessoa de testemunhar. Há uma possibilidade, sim, da medida protetiva se estender aos filhos, se por um acaso o contexto de violência alcançar essas crianças, né? Existe a possibilidade também de ser fixado alimentos provisórios dentro das próprias medidas protetivas. Então, é fixado para que o homem ele faça o pagamento de um valor de alimentos provisórios. O juiz já determina dentro das medidas protetivas aquele tempo que a medida vai ter vigência e o tempo em que ele deverá fazer o pagamento daqueles alimentos provisórios. E o valor também, né? Porque vai se adequar justamente à realidade deles dois. Então, existe também essa possibilidade dos alimentos provisórios. Assim como também existe a possibilidade de ser fixado para que ele use tornozeleira eletrônica, que seja fornecido para essa mulher um botão do pânico, a depender de qual seja a situação de violência que ocorreu, o histórico do agressor também. Então, há a possibilidade da mulher ela ficar sendo monitorada pela Patrulha Maria da Penha. Aqui em Maceió, ela faz um trabalho muito bom no sentido realmente de estar dando esse suporte para a mulher. A Patrulha Maria da Penha, ela faz essa vistoria, então quando a mulher recebe a medida protetiva e o juiz determina que ela fique sendo acompanhada pela patrulha, a patrulha de forma periódica faz essas visitas semanais na casa da mulher para verificar se está tudo bem, algumas pré-agendadas e outras inclusive de forma esporádica, para ver se o agressor está rondando a região. Pode fazer também o acompanhamento dessa mulher, pegando ela em casa e levando até a audiência, quando tem alguma audiência referente ao processo da violência doméstica. Então, é uma possibilidade também para que essa mulher se sinta mais segura. Então, são N as possibilidades que são adequadas justamente a cada caso, ao que aconteceu ali. Então, a gente consegue tanto solicitar ao juiz essas medidas, como o próprio Ministério Público também, dependendo do que a gente entende na situação. Por exemplo, teve uma situação em que eu atendi uma assistida que ela
ele reter o token dela, né? E o token, ele serve como uma assinatura digital. E aí você consegue negociar, assinar documentos com aquele token. E a gente solicitou que na medida protetiva ele fosse obrigado a entregar o token dela. E, inclusive, foi bloqueado todos os bens, tanto as contas como também os imóveis, para que nada fosse negociado enquanto estivesse no período da medida protetiva. Justamente porque ainda não existia um processo de divórcio em trâmite e para evitar que esse homem fosse lapidar o patrimônio para tentar prejudicar ela. Então, assim, há muitas possibilidades que podem ser levantadas dentro da medida protetiva de uma forma eficiente e que elas vão se adequar justamente àquela realidade que está acontecendo ali naquele contexto daquele casal. E agora tem um ponto que a gente precisa tocar quando a gente fala de violência de gênero, que é o fato de ser um fenômeno que continua sendo marcado por subnotificação, além do silêncio e também da naturalização social. Muitas das vítimas permanecem em silêncio por falta de informação, tanto sobre os caminhos que elas podem seguir ou os órgãos que elas podem procurar e principalmente os direitos que possuem. Além disso, também existe a sensação de impunidade, de achar que se denunciar o agressor, ele não vai ser preso, não vai adiantar de nada. Então, diante desse cenário, que é marcado por vários índices, né? Altos índices de violência e pelo silêncio que é imposto a tantas mulheres, quais são os canais para denunciar a violência e como ou onde essas mulheres que são vítimas podem buscar apoio ou assistência? 180, né, que é o canal oficial a nível nacional, onde a mulher pode ligar e fazer a denúncia. Mas também existe a possibilidade dela fazer um boletim de ocorrência online. Então, ela joga lá no Google Delegacia Virtual, ela localiza qual é a delegacia do estado dela, e aí ela vai preenchendo, junto com a assinatura dela do Gov, ela vai preenchendo os dados e ela registra esse boletim online que vai ser direcionado para a delegacia responsável pela região onde ela está residindo. Então, é uma forma mais acessível dessa mulher conseguir registrar a ocorrência sem precisar, muitas vezes, ir a uma delegacia, porque são vários fatores, muitas vezes, que impedem, inclusive, a mulher de ir na delegacia. Às vezes, não tem o dinheiro para pagar a passagem, fazer o deslocamento. Outras vezes, se sente coagida, está numa situação realmente de perseguição, então ela tem medo de sair de casa e ser abordada por ele. Então, já existe essa possibilidade dela fazer online esse boletim de ocorrência. Aqui em Maceió, nós temos 2 delegacias da mulher, né? Uma na parte alta, que é no Salvador Lira, e outra na parte baixa, que é da parte baixa funciona 24 horas. E nos interiores, nós não temos, além de Arapiraca, outras delegacias da mulher, mas a mulher pode ir na delegacia realmente da região, a delegacia geral, para registrar o boletim de ocorrência. Além disso, há a possibilidade também dela solicitar essas medidas protetivas dentro da própria delegacia. Mas, caso ela tem a possibilidade de fazer isso através de um advogado, também é totalmente possível, certo? Então, hoje a mulher consegue, na própria delegacia, solicitar a medida protetiva, que aqui na capital isso funciona muito bem, porque na delegacia, ela registrando o BO, em até 48 horas, ela já recebe a medida protetiva. Agora, já no interior, não tem essa mesma facilidade. Ela pode registrar o BO na delegacia, solicitar a medida protetiva por lá também, só que acaba que o encaminhamento para o fórum, para que seja realizado os trâmites para a fixação da medida, demora um pouco mais. Não é tão célere quanto aqui na capital, que é em até 48 horas. Eu já vi situações em menos de 24 horas a medida protetiva sair. Então, nessas situações, por exemplo, muitas vezes é melhor que ela esteja acompanhada de advogado e o advogado mesmo faça o pedido diretamente, judicialmente, para tentar agilizar. Mas hoje os principais meios realmente de notificação para a mulher são esses. O 180, a delegacia virtual ou indo na própria delegacia local. E aí, além desses canais de denúncia, há também locais, sejam de projetos, ou o próprio CDDM, né? Que as mulheres podem buscar orientação, buscar esse apoio? Sim. Aqui na capital, né, existe o CDDM na parte alta, que está localizado lá no Antares, no Conjunto Cambuci, onde a gente faz esse acompanhamento das mulheres vítimas de violência doméstica. A gente tem uma equipe multidisciplinar que faz esse acompanhamento, então tem advogadas, psicólogas e assistentes sociais que vão acolher, orientar e, inclusive, fazer os encaminhamentos necessários para essa mulher.
Além disso, tem o próprio CEAM também, que faz esse acompanhamento para as mulheres vítimas de violência doméstica. No interior, há algumas cidades que já também possuem Secretaria da Mulher, e aí, a partir do momento que tem essa Secretaria da Mulher, é importante porque geralmente tem uma equipe multi que consegue atender essa mulher, consegue tirar as dúvidas e direcionar, mas se por um acaso não houver Secretaria da Mulher, essa mulher ela pode procurar a Defensoria Pública, porque inclusive é um direito da própria Lei Maria da Penha que toda mulher vítima de violência doméstica seja assistida em todas as fases do processo. Então, ela tem direito, ainda que seja como vítima, a ser assistida por um defensor público, caso ela não possa ser acompanhada por um advogado. Vanessa, muito obrigada pelas informações valiosas que você nos trouxe hoje. Esperamos que esse diálogo tenha ajudado a quem nos ouve a esclarecer dúvidas sobre a violência de gênero e também refletir sobre esse tema que afeta a vida de tantas mulheres. Eu agradeço o espaço. É muito importante realmente a gente promover esses momentos de discussão, de troca de informação mesmo, porque realmente a informação ela traz poder. Né, traz poder para as pessoas. E o nosso objetivo é justamente conscientizar, não só as mulheres, como também os homens. Até porque a violência doméstica, ela não vai acontecer sempre com um agressor masculino. Pode acontecer em relações homoafetivas, como também pode acontecer em relações familiares, por exemplo, da mãe praticando contra a filha, ou da filha praticando contra a mãe, ou um irmão contra uma irmã, né? Então, a gente conseguir entender que essa violência doméstica é uma coisa muito mais ampla e conseguir entender as possibilidades em que ela pode acontecer é fundamental para que a gente possa se proteger e a gente possa proteger as nossas também, né? Então, é sempre importante a gente estar falando sobre isso, nunca estamos falando demais, né? Então, assim, o mês de agosto é um mês que é dado uma visibilidade maior ao assunto, mas a gente passa o ano todo falando sobre isso, a gente sempre se coloca à disposição, o CDDM está sempre de portas abertas para receber quem queira ir lá, só conhecer, conversar. Às vezes a pessoa acha, não, eu vou ter que chegar lá e vou ter que fazer uma denúncia. Não, você pode chegar lá e conversar com a advogada e trazer os seus casos hipotéticos e a gente passar as possibilidades. E você decidir que caminho você quer seguir. Nós não estamos ali para determinar o que você vai fazer, nós estamos ali para apresentar a você as suas possibilidades e você quem escolhe. Assim como você pode conversar com a psicóloga, com a assistente social, e você tendo informações, você está muito mais segura para escolher quais caminhos você quer trilhar, né? O CDDM é um local seguro, sem julgamentos. Quantas vezes a mulher precisar retornar lá, nós estamos de portas abertas, não só para receber a mulher lá, mas como também para estar à disposição para levar essas informações. E agora, a Karina vai falar com a professora da UFAL, Rosa Correia. Bom, professora Rosa, muito obrigada pela participação aqui no Conversa Docente. Vou começar minha pergunta contextualizando que, desde cedo, meninos e meninas aprendem padrões sobre o que supostamente podem ou devem ser e fazer, com base em seu gênero. São códigos sutis, muitas vezes reforçados em casa, na mídia e também na escola. Sabemos que a educação é uma das ferramentas mais poderosas para combater estereótipos e promover o respeito às diferenças. Então, para você, uma educação voltada para ensinar sobre igualdade de gênero nas escolas pode contribuir para superar as violências praticadas contra as mulheres na sociedade? Sim, né? Sim, com certeza. Né? Antes de tudo, agradecer pelo convite, né? Por essa conversa tão importante. Mas sim, a educação, como você falou, é uma das armas, né? Um dos instrumentos mais importantes para a gente combater vários tipos de violência. Mas em se tratando principalmente da violência de gênero, porque, né, a violência de gênero ela nunca vem sozinha, obviamente, né? Ela faz parte de um contexto, de um conjunto, e a gente sabe que desde a fundação do Brasil, né, as mulheres elas vêm sendo violentadas, né? Os diversos tipos de violência, seja violência física, violência psicológica, violência emocional, né? Então, obviamente que da mesma forma que a nossa sociedade, ela continua sustentando o racismo, ela continua sustentando o sexismo, o machismo, né? E toda essa violência de gênero que vem com essa carga histórica de opressão e de violência, né? Ou de violência, né? Das violências.
E como você falou, é muito importante uma educação que seja voltada para isso, para ensinar a ser humano, não a ser homem ou a ser mulher, né? Que basicamente a gente tem um discurso muito maniqueísta, né? Que ou se é uma coisa ou se é outra. Você, a gente não aprende, a gente não é educado para ser gente, para ser pessoa, né? Independente do gênero que a gente escolha, né? Quando a gente pode escolher, antes da gente escolher, inclusive já pensam, né, pra gente, né, quando a mulher está grávida, é uma menina, é um menino, e aí toda aquela composição, né, é menina, geralmente vai pensar no rosa, nos símbolos que são ligados ao que é, né, o que se entende por mulher, o que se entende por feminino, e tudo isso, obviamente, vai constituir um pensamento social, né, então todo esse simbolismo, obviamente, vai compor, né, vai compor essa ideia de mulher ou essa ideia de homem. Eu lembro muito de uma aula há uns anos atrás, que eu dei justamente na disciplina de diversidade, em que a gente estava debatendo um texto que dizia que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, né? Isso é uma construção social. Mas é justamente a educação, são as relações familiares, são as relações fora da família, lá na escola, né, na vizinhança, é isso que vai determinar o que o indivíduo é, né? Então, o gênero a gente já sabe hoje que é muito maior do que isso. Quando se nasce homem, você só representa o homem da relação que lhe colocou no mundo, né? Porque tem que brincar de carrinho, né? Os meninos aprendem que tem que brincar de carrinho, que tem que vestir azul ou uma roupa escura, que não pode demonstrar suas emoções. Tem um determinado passo a passo para se mostrar na sociedade, assim como as mulheres também, né? E que eu sempre digo que às vezes é muito chato, né? Porque a gente aprende que a gente tem que ser uma boa dona de casa, tem que cuidar das pessoas que estão em nosso redor, né? Mesmo que não sejam nossos filhos, mas até o marido a gente tem que tratar como filho, oferecer a comida, preparar a comida para ele, ver se a roupa, né, tá adequada. Tudo isso que a gente aprende, pelo menos eu estou falando da minha época, né? Eu acredito que ainda acontece hoje, que eu converso muito com minhas alunas, mas a mulher ela tem toda uma preparação, a forma de sentar, a forma de se vestir, né, de cuidar do cabelo, o cabelo sempre tem que ser grande, não pode ter um cabelo curto assim, né, porque às vezes soa estranho, né, determinados cortes de cabelo, determinadas posturas, e aí, né, a gente tem essa conformação, tanto do que é ser homem e ser mulher. Então, ou a gente, quando é mulher, a gente expressa muito a mulher, essa mulher que é nossa representante, essa mulher que está em nossas vidas, ou se é homem, representa o homem que está em nossas vidas, que está ali sendo o nosso exemplo. Então, é um é outro, não existe esse meio termo. E quando existe esse meio termo, vai ser afeminado ou vai ser a menina, né, masculinizada, né? Então, é muito importante que se discuta nas escolas, não só nas escolas, em todos os nossos grupos, né? Mas que desde a escola, desde o do ensino fundamental, e que a gente continue na universidade. E nós não podemos deixar de fazer um recorte interseccional, afinal, a violência de gênero não atinge todas as mulheres da mesma forma. Trago aqui dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025, que mostra que o perfil das vítimas de feminicídio são, em 63,6% dos casos, mulheres negras, enquanto mulheres brancas são 35,7% das vítimas desse crime. Então, nós temos aqui informações que nos mostram o quanto é urgente que sejam pensadas estratégias de enfrentamento à violência contra a mulher que adotem uma perspectiva interseccional no sentido de reconhecer que gênero, raça, classe e território se cruzam e acabam, muitas vezes, agravando as formas de violência vividas por muitas mulheres brasileiras. Professora Rosa, como podemos enfrentar a violência contra a mulher a partir de um olhar interseccional que considere a raça, classe e território? Com relação a isso, Karina, né, esses marcadores sociais, né, eles são muito importantes, que a gente tenha ele, né, não só com relação à violência contra a mulher, mas com relação a tudo, com relação à educação, com relação à saúde, né,
porque a gente sempre vê essas disparidades, e esse é um processo histórico, né, por conta da escravização, dos 400 anos de escravização, né, da população negra, e do processo histórico, né, como ele se forma a própria reprodução social, né, que a gente vê que, obviamente, houve muito estupro de mulheres indígenas, de mulheres negras. Essa é uma intersecção, né, de categorias sociais e marcadores sociais que é bem importante, porque, como você mostrou pelos dados, né, a disparidade de violência entre mulheres brancas e entre mulheres negras. E essa disparidade você vai encontrar em várias outras dimensões da sociedade, que acabam revelando que a mulher negra, para a mulher negra, acaba sobrando os piores lugares e as piores vivências na sociedade brasileira, né? Então, quando se fala da jornada de trabalho, a da mulher negra não é só uma jornada dupla, é uma jornada tripla, né? Quando se fala de acesso à educação, são as mulheres negras que têm menos acesso à educação, né? Então, sempre fica pior para a mulher negra. Agora, imagina se essa mulher negra é pobre, né? Isso ainda piora, né? Então, por isso a intersecção, né, que você fala de classe. Se for uma mulher negra de classe média, por exemplo, como eu, né, claro que não é tão. Eu não vou passar por certas situações, eu não passei por certas situações que uma pessoa, muitas vezes as minhas alunas, né, eu tenho algumas alunas que acabam relatando. Mas isso não quer dizer que eu também me livro, né, de outras situações. Eu vou falar de um caso de uma colega da UFAL. Eu lembro que foi no ano que eu entrei na UFAL, a gente tem um curso, né, que a UFAL dá para os novos servidores, e aí eu lembro da fala de uma professora negra. Ela falava que ela não tinha plano de saúde e foi para uma UPA, e ela estava com dor de estômago, e o médico, né, obviamente, por ser uma mulher negra, não pensou jamais que ela seria uma professora universitária. E ele disse que ela disse assim: você não está com dor de estômago, não, você deve estar grávida novamente. Né? Isso deve ser. Esse é qual o filho? É o quinto, o oitavo? Né? E ela disse que não conseguia responder. Ela disse: olha, eu, uma mulher universitária, né, uma professora universitária, que pesquisa o gênero, que pesquisa etnia e raça, eu não consegui falar. Ela disse: eu só chorava, até porque eu não sou casada, eu não tenho nenhum filho. Então, e ela disse assim: então ele deduziu pela minha cor e pelo meu peso. Ela disse: vocês estão vendo que eu sou uma mulher gorda, né? Então ele deduziu que eu já tinha vários filhos e que a minha dor de estômago provavelmente é porque eu estava grávida do meu quinto ou oitavo filho, porque as mulheres negras têm muitos filhos. E aí eu fiquei assim, né, impressionada. Tem um mito também que a gente fala muito nas discussões sobre gênero e raça, que é o mito da mulher negra forte, a mulher negra guerreira, que é uma coisa que a gente insiste muito em falar, né? Ah, mas você é guerreira, né? Ninguém quer o tempo todo guerreando, tá defendendo e atacando. Você só quer viver a sua vida, você só quer fazer as coisas que você tem que fazer. Então, essa ideia da mulher guerreira, da mulher forte, da mulher que tem um grande libido, né, são mitos sobre a mulher negra que acabam invisibilizando que ela é uma mulher normal, que ela sente dor, passa pelos mesmos processos que uma mulher branca. E eu estou falando mulher negra, mas, claro, estou indo também para as mulheres indígenas, né? Ou melhor, estou falando das mulheres não brancas, né? Então, assim, esses recortes, eles são bastante importantes. Onde você está na sociedade, onde você está do ponto de vista físico, geográfico, né? Esse território geográfico, mas e o território simbólico, né? Ou seja, a sua classe social. Qual é a sua classe social, né? Isso é muito importante, porque, como eu disse, tem coisas que eu sei que eu não vou passar, mas tem coisas que eu passo, mesmo assim, sendo uma mulher negra. Professora, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite em participar desse episódio. A gente espera que essa conversa inspire nossos ouvintes a seguir promovendo informação, respeito e igualdade. Vou pedir agora que você faça as suas considerações finais. Certo, então só tenho a agradecer, né? E falar que a gente precisa discutir mais sobre gênero, sobre raça, onde quer que a gente vá, né? Às vezes eu já escutei de alguns colegas, né, quando eles dizem: vamos fazer uma discussão sobre mulheres, sobre raça, né? A gente escuta
Ou a gente vê aquela cara assim meio de, mas pra quê, né? A gente já sabe o que é uma mulher, a gente já sabe o que é uma pessoa negra, a gente já sabe o que é uma pessoa indígena, né? Mas a discussão não é para você mostrar que você sabe, né, quem é uma pessoa negra, o que é uma indígena, mas é para saber como essas pessoas vivenciam a sociedade, que não é a mesma vivência, né? Então é por isso que é tão importante essas discussões, né? Quando a gente vê o Abril Indígena da universidade, agora em julho a gente fez o Julho das Pretas, né? Fez uma discussão sobre mulheridades. Então a importância é essa. Por exemplo, quando a gente fala de mulheridade, né, utilizando o termo de Bell Hooks, a gente está falando de quê? A gente está falando dessas diferenças entre as mulheres. A gente está falando que as mulheres não são iguais. Mesmo as mulheres negras, elas não são iguais, porque elas participam de classes sociais diferentes, né? Elas ocupam lugares diferentes na sociedade, elas têm profissões diferentes. Então a gente precisa falar sobre isso e precisa conversar a partir das crianças, né? A gente precisa mostrar sobre isso, né? Sobre sexualidade, sobre gênero, sobre raça, né? Que as crianças, elas apenas reproduzem como os adultos tendem a agir ou a falar. Ela vai reproduzindo até, obviamente, o momento que ela, né, quando chega a ser adulto, que, claro, né, já vai ter a percepção, né, de que isso é certo ou errado, mas vai escolher agir, porque possivelmente é a tradição, né, é o padrão, é o que ele sempre fez. A gente fica por aqui, neste que foi o segundo episódio do Conversa Docente, o mais novo podcast da ADUFAL. Contamos com a sua audiência nos próximos episódios, que agora vão ao ar quinzenalmente, sempre às sextas-feiras, e estão disponíveis no canal da ADUFAL no YouTube, além das principais plataformas de áudio, como o Spotify, o Deezer, podcasts da Apple e Amazon Music. Não esqueça de compartilhar o Conversa Docente com os colegas e aproveite para deixar a sua sugestão de tema para os próximos episódios. Até mais!